Esse novo filme alemão tá dividindo muita opinião do público e da crítica, mas eu gostei do que eu vi e quero conversar sobre ele com vocês. Achei esse filme bem tipo passatempo de fim de semana, sabe? E o nome dele chama Brick. Ele tem um suspense parecido com o de From, tem umas maluquices parecidas com a de Cubo e Escape Room, e ele tem uma vibe um pouco mais leve de claustrofobia, igual rolou lá em O Poço. Só que ele não traz mensagens muito profundas igual aconteceram lá em O Poço, então assim, é um filme bem mais simples. Então se você curte a vibe de qualquer uma dessas produções, talvez você goste do que você vai ver aqui, e esse filme chegou na Netflix agora e quero falar sobre ele com vocês, sem spoilers no começo, da metade pro final com spoilers, como vocês já conhecem aqui. Mas antes de falar sobre ele, já se inscreve aqui para próximos conteúdos, deixa o like que é importante, e me conta nos comentários se vocês vão assistir ele lá na Netflix. Então tá, imagina que você acordou num dia super comum e viu que o seu prédio inteiro foi selado por uma parede de tijolos que são indestrutíveis. E aliás, são tijolos bem esquisitos, então assim, qual o motivo deles estarem ali? O porquê que eles estão ali? Será que a gente consegue quebrar esses tijolos? Você começa a se fazer várias perguntas, os personagens começam a se fazer várias perguntas, e essa é exatamente a proposta de Brick. Um filme que mistura drama, ficção científica, um pouco de humor absurdo, tudo isso sendo um filme mais simples do que ele aparenta ser inicialmente. E a trama basicamente começa de uma forma quase que introspectiva, porque a gente vê ali a Liv e o Tim, casal que foi marcado por uma perda bem impactante ali, e do nada o prédio desses dois acaba sendo engolido ali por essa barreira metálica de tijolos pretos que cerca cada canto, cada milimétrico lugar desse prédio, e não tem saída, não tem como eles fugirem dali. E assim, eles não estão sozinhos nesse prédio, porque todos os vizinhos deles, que estão abaixo deles, também estão presos. E pra sair dali, eles vão precisar unir forças com esses tais vizinhos pra conseguir encontrar uma solução pra resolver esse tal problema louco desses tijolos. E assim, como eu disse um pouco antes, esse filme não tenta ser mais do que ele é. Porque a proposta aqui é muito simples e muito direta. É quase como se fosse uma ideia de um episódio de Black Mirror colocada num filme, porque esse daqui facilmente seria um episódio de Black Mirror. E o filme abraça a simplicidade que ele tem desde o início até o fim da história e vai entregar o fim que pode deixar algumas pessoas incomodadas, a gente vai falar disso. E o que mais me incomodou aqui é que o filme tinha um baita potencial pra entregar um clímax melhor, sabe? Aquele desenrolar melhor no final da história, e ele não entrega. Mas ainda assim não é algo ruim, tá? Novamente eu digo, já a gente vai se aprofundar melhor nisso. Mas assim, o grande ponto do filme, na minha visão, é ver como os personagens ali são colocados numa situação absurda e eles são forçados a conviverem, e aí a gente vai desenrolar as relações humanas entre cada um deles. Então é um filme sobre a relação dos personagens muito mais do que sobre o mistério que tá do lado de fora e o mistério da parede, né? Tudo bem que isso ganha um grande destaque, mas as relações humanas, na minha visão, realmente foram o grande ponto que eles quiseram tocar aqui. Porque todos os personagens são bem opostos um do outro, e isso acaba criando algumas situações complexas. Não diria que todos os personagens são ali interessantes, né? Tem alguns que são bem caricatos, mas a forma homogênea que eles são desenvolvidos acaba sendo um ponto legal do filme. E a gente tem aqui um veterano que tá armado, aliás, e essa arma vai causar um pouco depois. A neta dele, que é bem quietinha, um turista drogado e a peguete dele, e esses dois ali servem de alívio cômico na história. Também temos um policial bem paranoico que aparece na segunda metade do filme, e ele acredita que a parede tá ali por um motivo maior, então ele tá achando que a parede tá protegendo ele de algo ruim do lado de fora, e isso também vai gerar conflitos. E o elenco do filme segura bem a história, com destaque pros protagonistas, no caso Matthias Schweighöfer e a Ruby Offi, que tem ali uma química muito bacana, sabe? Claro que eles são um casal na vida real e era óbvio que eles teriam química, mas eles conseguem passar isso muito bem pra tela, mesmo quando o roteiro não dá muito ali pra eles desenvolverem suas emoções, porque um dos pontos fracos do filme é realmente o roteiro, que foca muito em diálogos bem superficiais. Na minha visão, faltou um pouco mais de elementos na escrita pra tornar a história de cada personagem mais envolvente, porque o texto aqui acaba sendo um pouco mais fraco, então a história de alguns personagens não tocam muita gente. Então a gente não cria o elo emocional necessário pra gente se importar com os personagens quando eles partem aqui na história. Falta um pouquinho disso, sabe? Falta um pouquinho da emoção aí no roteiro que os escritores acabaram deixando de lado. Mas assim, no geral, Brick é um filme bem construído. A direção de arte aqui pra mim faz um trabalho bem sutil e eficaz ao mostrar a personalidade de cada personagem através dos apartamentos onde eles estão. O filme traz um tom elegante e também ele é muito bem filmado, então a gente consegue também ter uma estética bem da hora. Porém, ao mesmo tempo, eu ainda sinto que o clímax, como eu disse pra vocês um pouco antes, é complicado, porque vai deixar algumas pessoas incomodadas. Pra mim, faltou uma sensação de urgência ali no clímax, sabe? Porque o filme tem uma sensação interessante quando você tá assistindo, mas aí chega no momento ali do final e você não sente essa sensação de urgência. Eles até tentam colocar uma coisa pra criar ali uma ameaça, mas você fica...
Então, assim, não é um filme marcante, mas não é um filme que ofende. Ainda mais aquela resolução final vai fazer muitas pessoas pensarem: ah, era isso, a grande parede, era isso que estava acontecendo. Porque é uma resolução que acaba sendo meio simples. Mas como eu disse um pouco antes também, o simples aqui no filme... Mas como eu disse um pouco antes também, o simples aqui no filme funciona. Então, é aquele filme pra você ver no fim de noite, pra você ver no fim de semana, descansar o cérebro, curtir o suspense. Ele vai te entreter bastante, ele tem umas cenas de tensão legais, tem atores legais também que funcionam bem em cada papel. E eu tenho certeza que ele vai te deixar curioso até o fim. Então, me conta aí se vocês vão assistir o filme lá na Netflix, ou se já assistiram, fica comigo que a partir de agora vamos falar com spoilers. E se você não for continuar no vídeo, ou se você for continuar, deixa o emoji lá embaixo. Quero que vocês coloquem um tijolo pra representar que vocês viram até esse momento do vídeo. E a partir de agora temos spoilers, tá? Já fica avisado. Primeiro eu preciso dizer que, por um lado, eu achei interessante o muro ser feito ali de nanotecnologia, que foi criado pra proteger as pessoas de ataque biológico, químico, atômico. Então, assim, é uma nanotecnologia interessante. Só que o desenvolvimento pra chegar até essa conclusão foi meio morno aqui na história. E esse é o problema. No caso aqui na história, nós vemos que o Anton, que também morava no prédio e trabalhava pra empresa que criou essa nanotecnologia, ele foi morto pelo amigo dele, o Yuri, já que esse cara achava que os nanobots foram ativados ali porque eles estavam protegendo todo mundo do prédio de algo ruim que estava acontecendo do lado de fora. E quando o Anton descobriu como abrir uma passagem, o Yuri foi lá e matou ele. E assim, o Anton só tava abrindo a passagem porque ele sabia que o que tava acontecendo lá de fora era nada, tipo, não tava rolando nada. Os nanobots acabaram dando um bug por conta do incêndio que aconteceu lá na empresa, e eles ativaram sozinho, fazendo toda a cidade ficar protegida, mas no caso eles prenderam as pessoas nas suas casas. Ainda bem que antes de morrer, o Anton criou um aplicativo que ajudaria a abrir uma brecha ali nessa parede, e esse aplicativo usava um padrão de luzes, que seria basicamente um código pra abrir uma porta na parede. E mesmo que o Yuri tenha destruído o celular do Anton, o Tim é um programador e ele consegue mexer ali em aplicativo. Então ele faz a transferência desse aplicativo para outro celular, só que ele não sabe ainda que tem uma sequência que você tem que clicar ali nos botões para essa sequência abrir a porta. Porque se você clicar ali nos botões errados, na sequência errada, vai dar merda. E é isso que acontece com a Ana, porque eles clicam nos botões errados, a Ana tenta passar pro outro lado, ela fica presa dentro da parede e mesmo com todo mundo tentando ajudar ela a sair dessa parede, a parede volta pro estado sólido e acaba cortando ela ao meio. E essa cena foi uma das melhores de morte do filme na minha visão. E a proposta, a gente teve várias cenas de morte ao longo do filme, né? Não muitas cenas de morte, mas algumas cenas de morte. E uma delas foi a primeira ali, a do velho, que por ali uma bala perdida acabou morrendo. E eu fiquei, ô velho, tadinho, você nem viveu muito pra contar a história. Depois a gente viu a neta do velho morrendo enforcada pelo Yuri, já que ela descobriu que foi ele que matou o Anton. No caso, ela viu os hematomas ali no corpo do Anton, então ela, opa, foi o Yuri. E aí ele matou ela. Depois a gente viu a Ana morrendo, que eu acabei de falar pra vocês, ela é cortada ao meio, e por conta da morte da Ana, o Marv, que era o peguete dela, atira na própria cabeça. E morre ali numa cena que é bem rápida. E assim, pontuando uma coisa antes da gente continuar falando das mortes, eu queria que as mortes fossem um pouco mais explícitas. A da Ana foi tão legal, mas eles nem tiveram coragem de mostrar o corpo ali. Eu queria que o filme fosse realmente um pouco mais pra 18 anos, porque aí sim teria umas mortes bem mais legais. Mas enfim, não vou exigir muito. E assim, a gente também teve a morte do Yuri, que foi uma morte falsa, já a gente fala disso. Ah, e eu não posso esquecer da morte off-screen, que foi a do síndico ali do prédio, daquele dono do prédio, que perdeu as duas mãos e acabou sendo morto. E rolou com ele a mesma coisa que rolou com a Ana. A brecha se abriu ali, ele colocou as mãos e acabou perdendo essas mãos e morrendo consecutivamente. Todos morreram, só o Tim e a Liv ficaram vivos. Então, do nada, o Yuri, que eles achavam que tava morto, volta dos mortos e tenta matar os dois. E, gente, ele foi baleado. Desculpa, essa cena foi tosquíssima. Não dá. Como que alguém sobrevive? Eu super entendo que, assim, vaso ruim não quebra, sim. Mas, gente, ele foi baleado ali no peito. Como que ele conseguiu sobreviver? Na minha visão, não tem explicação plausível. O filme até tenta, mas não rola a explicação. Daí o Yuri vai atacar o Tim e a Liv, que acabaram descobrindo o código certo pra eles conseguirem sair. E a Liv acaba matando o Yuri, enquanto o Yuri tava quase matando o Tim. E os dois, né, Liv e Tim, acabam saindo aí de dentro do prédio, chegam na rua, percebem que todos os prédios estão cobertos pelo mesmo muro. E assim, o final me deixou cheio de questões. E ainda bem que não foram as questões envolvendo esse tal muro. Imagina se terminar sem explicar, não, eu ia ficar puto. Mas as questões ficaram na minha cabeça. Primeiro envolve a Liv jogar o celular no chão. Tipo assim, minha filha, era só você guardar no bolso, você não sabe se você vai precisar de novo. Além disso, ela e o Tim vão pra aquela van horrível, rosa, e eles vão ali viver a vidinha deles da maneira pacata que a Liv queria
dia antes, porque ela queria meio que esquecer o aborto que ela teve lá no passado e o Tim nunca quis conversar sobre isso com ela. E esse enredo dos dois termina de uma forma tão besta, gente. Todo ali o caos em volta acontecendo e os dois vão entrar na vanzinha. Ai, vamos viver nossa vidinha agora. Ai, puta que pariu. Esse enredinho dos dois foi muito fraco. Foi a coisa que eu menos gostei do filme, pra ser sincero. Ainda mais porque o assunto do aborto é algo muito triste de ser abordado. E aqui no filme, como eu disse um pouco antes na parte de spoilers, eles abordam sem emoção os assuntos. Então falta a emoção necessária pra gente sentir algo pelos personagens. E não tem isso aqui. Além disso, eu também fiquei pensando, Liv, você sabe abrir as portas ali, né, nessas paredes, e você não vai ajudar seus vizinhos? Foda-se seus vizinhos. Tipo assim, ela simplesmente cagou pra tudo. E o filme então termina com uma reportagem no rádio falando que o incêndio que rolou ali no porto foi, na verdade, na empresa de tecnologia e que isso desencadeou o mau funcionamento do sistema de defesa secreto deles, que no caso foi esses nanobôs que criaram as paredes. E assim, não se sabe se foi sabotagem ou acidente, só se sabe que aconteceu um incêndio e que deu tudo errado. E no geral, Bricks foi um filme divertido. Eu acho que a maior coisa que me prendeu aqui foi realmente o mistério em torno da parede. E também os personagens descendo de um apartamento pro outro, a gente conhecendo os personagens. Acho que foi uma parte legal também do filme. O filme peca um pouco no enredo de cada um dos personagens, mas fazer o quê? Agora já temos um filme aí pronto, então não tem como a gente melhorar. Mas, mesmo com os problemas, foi um filme divertido e assistível. E eu quero saber o que vocês acharam. Gostaram da resolução? Gostaram das mortes? Coloca tudo nos comentários que eu quero muito saber. Eu fico por aqui. Grande beijo e tchau!